Você está vendo o que está ao seu redor? Tudo isso forma o nosso meio ambiente e por isso ele deve ser apreciado, cuidado e preservado. Mas na prática, será que está sendo assim? A poluição está presente em todos os lugares, no ar, na terra e na água. Os igarapés e rios da cidade estão poluídos, mas o porquê dessa poluição? Várias são as razões para que as águas dos igarapés de Manaus fiquem poluídas, mas o que acontece principalmente são os esgotos residenciais e industriais que caem nesses igarapés e tornam suas águas bastante sujas. Além disso, as chuvas também carregam muito lixo que estão nos cantos das ruas ou em outros terrenos e fazem com que esses lixos, a maioria deles, venham parar dentro da calha do igarapé. Professor, são as casas ou as indústrias que são responsáveis pelos resíduos que estão na água? Em grande parte do município de Manaus, o que acontece são os esgotos das casas que vão parar nos igarapés. Em algumas regiões onde há o maior número de indústria, aí são as indústrias, mas o volume maior mesmo, mais significativo, são das residências. Poucas áreas de Manaus há um sistema de captação do esgoto e em muitas áreas residenciais onde não há esse sistema de captação, as casas não possuem as fossas asséticas. Então, com isso, eles acabam despejando o esgoto na própria rua e ele vai naturalmente escorrer pelas galerias fluviais e contaminar os igarapés que captam essas águas de chuvas. Professor, as pessoas podem sofrer com a poluição da água? Existem vários trabalhos científicos que mostram que os igarapés, os mananciais hídricos do município contaminado, são vetores de muitas doenças. É uma lista enorme, desde febre tifoide, a uma série de diarreias e doenças infecciosas, né? E além da leptospirose e outras. Esses estudos mostram que quanto mais você descontamina esses igarapés, esses riachos, menor é o número de pessoas que adoecem e vão parar no sistema de saúde da cidade. Professor, a cadeia alimentar dos animais pode ser afetada pela poluição da água? Os igarapés que tem pela cidade de Manaus, se você conversar com uma pessoa com mais de 20 ou 30 anos, eles vão lhe contar, principalmente esses igarapés mais da zona leste, oeste e norte, eles vão contar que vinham aqui, tomavam banho aqui, pescavam aqui. Conforme essas áreas foram sendo ocupadas de maneira desordenada, sem nenhum planejamento, junto com o desmatamento que foi feito ao redor desses igarapés, o que favoreceu o lixo, o assoreamento, também houve muito o despejo dos esgotos. Esses esgotos eles mudam completamente a condição aquática, a condição da água. Isso faz com que os peixes que estavam ali até então, as piabas, que a maioria das pessoas conheciam, os carás e outros peixes bastante comuns desses igarapés aqui da cidade de Manaus, eles vão sendo substituídos por outros e hoje em dia o que você encontra aqui são até peixes que nem são da região, chamados peixes exóticos. Então você encontra tilápia, encontra um peixe conhecido como barrigudinho, peixe de aquário, que infestaram essas águas. Por quê? Porque atualmente elas estão numa condição muito diferente da condição natural. E tudo isso foi por causa desse despejo de esgoto. Então, para recuperar a condição anterior, a condição de quando ele é no igarapé limpo, é preciso várias medidas. Mas é possível, principalmente se você começa das cabeceiras para baixo. Nós ainda temos cabeceiras de igarapés aqui dentro de Manaus, em algumas áreas preservadas, que ainda estão preservadas. Você pode continuar preservando no trecho abaixo. É um trabalho difícil, demanda muito recurso e muito empenho da sociedade, mas é um trabalho urgente, ainda mais para Manaus, né, que leva a fama de uma capital inserida na floresta, de uma capital do meio ambiente. Ela precisa tomar essas medidas e precisa trabalhar nessas ações. A reciclagem é outro fator que auxilia bastante. A partir do momento que cada pessoa faz a reciclagem na sua casa, ela deixa de despejar aqueles materiais que poderiam muito bem ser carreados pelas chuvas e acabar poluindo o meio ambiente. Então a reciclagem ela favorece em dois aspectos. Ela ajuda que menos matéria-prima seja retirada da natureza, ou seja, ajuda a conservar a natureza, mas ajuda também que mais lixos e entulhos vão parar em nossos igarapés, em nossos sistemas de mananciais hídricos. Professor, nos dê uma dica de prevenção que podemos usar no nosso dia a dia. Olha, a principal dica que nós podemos dar para a população em geral é a seguinte: atentar para ver quais são, para onde está saindo, por exemplo, o dejeto da própria casa.
Então muitas casas já têm a fossa, poucas, né, são aquelas que têm sistema de esgoto, mas a maioria das outras tem sistema de fossa. E aquelas outras que não têm sistema nenhum, que jogam a água, ainda que seja água de máquina de lavar ou da pia, ou pior ainda, quando é a água do próprio banheiro, então fazer a própria infraestrutura dentro da sua casa para não despejar esse esgoto. Outro cuidado importante é o despejo do óleo de cozinha mesmo, né? Após ele ser utilizado, eles devem ser guardados em frasco, em garrafas PETs comum e procurar então um destino correto para isso. Hoje em dia a gente já tem ONGs que fazem essa captação e converte esse óleo em sabão ou em outras matérias-primas que vão proteger os igarapés, já que para cada 1 litro de óleo que você despeja no igarapé, o volume de água que ele contamina é muitas vezes mais do que isso, né? Então, fazendo o despejo correto desse óleo e de qualquer outro material que possa vir contaminar o igarapé, você está ajudando a manter a sua própria vizinhança mais limpa, mais harmoniosa, sem mau cheiro e com certeza auxiliando também na prevenção de doenças do seu próprio local e de outros que o abaixo, poderíamos dizer assim. O que podemos fazer para mudar a situação? O que deve haver, principalmente em cidades onde ainda há pouco tratamento de esgoto, onde um grande número de residências jogam o esgoto frente da sua própria casa, tem que se mudar um paradigma, tem que se mudar uma cultura de que aquilo é normal. Então a pessoa que cresce vendo o esgoto saindo na frente da sua casa, ela acha que aquilo é normal, que é assim desde que ela nasceu e portanto não há razão para mudar, mas isso não é verdade. Em muitos lugares do Brasil mesmo, essa realidade já foi superada e o que nós precisamos é levar para a maioria das pessoas a ideia de que não é assim, de que não precisa ser assim. Então, mudando essa mentalidade, as pessoas devem se incomodar com aquele esgoto. As pessoas gastam uma boa quantidade de seus recursos reformando casa, tendo uma bela casa, ou então comprando um carro, comprando um belo carro, e não investem de forma proporcional no tratamento. Então ela não se importa de ter uma bela casa, de ter um belo carro, no entanto, quando sai em frente à sua casa, quando sai com o seu belo carro, passa pelo próprio esgoto da casa. Isso é uma incoerência que deve ser mudado, esse paradigma. As pessoas têm que se incomodar com isso, e elas se incomodando, elas vão passar a tomar medidas, tanto por própria iniciativa da sociedade, como também a pressionar os poderes públicos, que são quem detém as medidas políticas e administrativas, para então fazer as mudanças necessárias de infraestrutura para acabar com esse esgoto a céu aberto. Como você pode ver, a poluição está presente em todos os lugares. E no próximo bloco, você vai ver uma planta que absorve metais pesados dos igarapés.